Olá, boa tarde para vocês. Eu vim aqui compartilhar uma coisa que aconteceu comigo e eu até agora estou profundamente em êxtase. Eu tô assim, maravilhada. Eu não sei dizer, eu fui tomada por uma energia muito forte, muito linda. E eu senti vontade de compartilhar com vocês, sabe? Sabe quando você acaba de ser convertido e aí você quer que todo mundo vá para o mesmo lugar que você, que sinta as mesmas coisas que você está sentindo? Pois é, foi isso que aconteceu comigo. Em 2020, mais ou menos, eu recebi um arquivo em PDF de um livro chamado As Cartas de Cristo. Nessa época, eu já tinha saído assim da igreja, eu já estava buscando a espiritualidade, fazendo cursos de terapias multidimensionais, né? Buscando a espiritualidade em si. E eu sempre pedi para Deus, assim, nas minhas orações, que fosse me revelar a verdade, que eu queria a verdade de Cristo, eu queria a verdade de Deus. Eu sempre tive muita sede de Deus, sempre tive muita vontade de fazer o que Deus quisesse, né? Embora eu sempre tenha sido também a ovelha desgarrada do rebanho do Senhor. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu dava muito trabalho na igreja. Então, assim, tava sempre alguém do Ministério de Música, do Ministério de Intercessão, de cura, tava sempre alguém indo atrás de mim, buscar a ovelhinha desgarrada do rebanho. Mas, enfim, eu sempre tive uma sede, uma vontade diferente. Tinha opiniões diferentes. Então, tipo assim, muitas coisas eu discordava, né? Então, para deixar de ser rebelde, eu saí, né? Fui buscar a espiritualidade de outra forma, fui buscar Deus por outros caminhos. Em 2020 eu recebi esse PDF das Cartas de Cristo. E esse PDF ficou no meu arquivo do Drive durante muito tempo. Eu até cheguei a começar a ler, mas eu confesso que quando eu voltei a ler, parece que eu não tinha lido nada, porque eu não senti a emoção. Eu acho que foi o livro que mais me trouxe emoção, o livro que me fez arder o coração. Gente, eu chorei horrores. E assim, isso porque eu havia lido de início o prefácio, a introdução, né? E comecei a ler a primeira carta. Eu fui tomada por uma força crística, assim. E eu falei, Senhor, será que eu devo? E tenho orado, entregado na mão de Cristo. E se eu tô aqui hoje querendo estudar isso com vocês, então eu vim aqui para fazer esse convite para que vocês pudessem ler comigo esse livro, que a gente possa entendê-lo, né? Se você procurar no YouTube, você vai encontrar vários vídeos de pessoas comentando sobre as cartas de Cristo e áudios lendo o livro. Porém, claro, cada um tem um entendimento, né? E aqui o próprio Cristo diz, né? Que cada pessoa vai interpretar, cada pessoa vai receber a informação do seu jeito. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Eu quero levar isso para o máximo de pessoas que quiserem também buscar esse conhecimento. Jesus vem nos falar nessas cartas sobre o amor, mais puro amor, e sobre a vida dele, sobre ele contando a vida dele, né? Na Bíblia, na palavra de Deus, nós vemos lá os discípulos falando sobre a história de Jesus,
Mas aqui nas cartas Jesus diz, né, que eles veem a história de Cristo, né, a história de Jesus, como eles se lembram, como eles interpretaram, né, mas não do próprio Cristo. E aqui o livro vem falar, é o próprio Jesus nos dizendo a história dele com a mãe, os 40 dias no deserto. Gente, é muito lindo, é muito emocionante. Então, chega de lenda-lenda. Quem quiser, né? Jesus fala aqui no começo do livro também. Gente, eu imprimi, tá? Eu imprimi a primeira carta, como era em PDF. Eu imprimi a primeira carta e eu quero ler com vocês por partes, né? Então, todo dia eu venho e trago um pouquinho. Quem quiser acompanhar, seja muito bem-vindo. Se quiser comentar, falar a sua opinião, que você entendeu também, seja muito bem-vindo, porque Jesus diz aqui, Jesus não, aqui ele fala que Jesus era da Palestina, aqui é o Cristo falando que muitos não estão prontos ainda, que foi o que aconteceu comigo em 2020, talvez eu não estivesse pronta para receber isso. Esse presente, gente, é um presente, é lindo esse presente. Eu fico até emocionada. E aí, assim, talvez eu vá ser criticada, esculachada, não tem problema. Mas eu só quero levar um pouquinho do que eu acredito como verdade, porque para mim isso é mais que a verdade. Então, eu quero compartilhar com vocês, tá bom? E como eu estava falando, né? Cristo fala que nem todos estão prontos ainda, mas quem estiver pronto vai permanecer, vai continuar e vai, junto comigo, aprender e escutar, né? Aprender os caminhos de Jesus, que ele fala pra gente, ele nos ensina, ele nos conduz pelo caminho. Então vamos lá. Eu vou começar pela nota do editor mesmo, tá? Que esclarece a forma de escrever este livro, ok? Então, eles falam assim, ó, um trabalho cuidadoso foi realizado por uma equipe de profissionais para trazer ao público brasileiro uma tradução fidedigna das cartas de Cristo. Em um momento em que o mundo necessita muito e talvez deseje suficientemente os valores, as atitudes e os comportamentos aqui delineados. Ao folhear o livro, o leitor observará a peculiaridade da formatação do texto das cartas, com o uso recorrente de negritos, letras itálicas e maiúsculas. Cumpre esclarecer esse ponto. Respeitamos uma instrução específica recebida do agente literário para que fosse mantida a formatação gráfica indicada, como forma de ultrapassar os limites da linguagem na transmissão da experiência e conteúdo descritos pela autora. Esses motivos são mais bem explicados no prefácio logo adiante. No trabalho de tradução fizemos algumas escolhas, a utilização do pronome você ao invés de tu. Neste último é comum em textos que incluem manifestações de Cristo e o uso da segunda pessoa do singular em grande parte das falas de Cristo aos grupos e ao longo de sua narração aos leitores. Isso, mais a eleição de termos preferencialmente simples, evidenciam o esforço para alcançarmos uma linguagem contemporânea, direta e acessível a todos os públicos. Em um texto que traz por si mesmo, em certos momentos, desafios à compreensão do leitor. Estivemos menos preocupados com a construção de uma peça literária do que com uma exposição vívida e fiel. Finalmente, para alguns termos que consideramos
importantes e cuja tradução obrigou-nos a fazer escolhas de linguagem, incluímos o termo original em inglês em notas de rodapé. Nesta edição, efetuamos algumas correções e melhorias no texto. A qualquer tempo, desejando saber mais, consulte o site internacional para as Cartas de Cristo, onde o texto integral está disponível em inglês e vários outros idiomas. Então, aqui é a nota do editor, né? Então, temos um índice aqui. Nós temos o índice, tá? Aí tem o sumário das cartas, introdução, prefácio, introdução, sumário das cartas, carta 1, carta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 9 cartas. Eu imprimi, né, como eu falei para vocês no início, é um PDF, então eu imprimi a primeira carta que nós, quando estivermos terminando a primeira carta, a gente vai para a segunda carta, que eu já imprimi também, só não imprimi a terceira. O prefácio, vamos lá. Em primeiro lugar, gostaria de explicar o motivo pelo qual utilizei a palavra canal em lugar de meu nome real. Então, a autora do livro está nos falando. Nunca tive a mínima dúvida, enquanto escrevi essas cartas, que elas emanavam do Cristo. Descrevi as razões pelas quais me sentia tão segura a respeito disso em minha curta biografia. Enquanto essas cartas estavam sendo escritas, foi-me dito claramente para permanecer anônima, pois as cartas de Cristo deveriam destacar-se por si próprias. As pessoas devem decidir por elas mesmas, se as cartas soam como verdadeiras ou se sentem que são falsas, né? Então, ela está dizendo aqui que ela tá utilizando o nome canal, né? Se referindo a ela. Gente, meu óculos tá quebrado. Meu netinho quebrou meu óculos, aí tô usando ele mesmo, dei uma emendadinha aqui. Depois eu vou comprar um óculos novo. Eu acho que ele tá até sujo, horrível. Mas enfim. Aí ela descreve, faz uma breve biografia da vida dela aqui, né? E ela fala que ela não tem dúvida de que as cartas foram emanadas do Cristo mesmo, né? E ela descreve aqui também as razões pelas quais ela se sentia tão segura a respeito disso na biografia que ela faz. Consequente, a gente já vai vendo aqui. Então, aí ela fala que as cartas estavam sendo escritas, foi dito claramente para elas permanecer anônima, pois as cartas de Cristo deveriam destacar por si próprias. Então, as pessoas devem decidir por elas mesmas se as cartas soam como verdadeiras ou se sentem que são falsas. Então, no decorrer da leitura, vocês vão decidir se vocês acreditam ou não, porque as cartas elas têm que falar por elas mesmas. Apenas escrevi o que recebi e gostaria de tentar levá-las a público para que sejam minuciosamente examinadas. E seja o que for que acontecer depois disso, ficará apenas entre o leitor das cartas e a consciência crística. Exatamente. O Cristo prometeu nas cartas que um elo se formaria entre a mente do leitor e a mente crística, e que se receberia ajuda no profundo significado oculto por trás das palavras. Muitas pessoas relataram terem experimentado este contato. Eu, por exemplo. Muitas estão conscientes do fluxo dessa nova compreensão. Por isso, assim como não tem importância o nome da secretária de uma transação de negócios, o meu nome e a minha identidade também não são importantes. O que é verdadeiramente importante é se o leitor pode sentir que este é o Cristo autêntico que ascendeu em consciência espiritual até os portais do equilíbrio, enquanto ainda retém a sua individualidade, para permanecer em contato com o mundo da individualidade. Então aqui ele está falando da nossa consciência crística, né? Se a gente vai saber entender o que é realmente verdade e o que não é. E ele continua mantendo a sua individualidade, né, para permanecer em contato com o mundo da individualidade.
Em segundo lugar, tem havido divisões de opinião em relação à formatação, por vezes estranha, das cartas. Gostaria de explicar que enquanto Cristo impregnava a minha mente com suas palavras e imagens, era necessário para mim construir em palavras o que via. Eu também sentia, até certo ponto, as emoções que Cristo sentiu quando passou pelos eventos que descrevia. Voltando às vibrações daquela época, Cristo entrou naqueles tempos e os transmitiu por meio da minha mente. Não havia modo de escrever as cartas com as letras normais ou usando apenas o itálico. Frequentemente, quando uma nova e maravilhosa percepção entrava em minha mente, eu me perguntava: como eu posso transmitir isso? Você saberá a que me refiro quando ler as cartas. Isso é muito interessante, gente, porque, tipo assim, quando eu comecei a ler as cartas também, foi isso que me tomou de uma emoção tão grande, porque, como ela diz, né, ela sentiu aquilo que Cristo dizia, ela viu, ela conseguiu sentir também, e quando você lê, você também sente. Eu senti, eu fiquei profundamente emocionada várias vezes, eu tremi várias vezes, eu chorei. Então, assim, muito lindo, gente. E assim, para indicar que alguma poderosa afirmação vinha da mente do Cristo para a minha, usei letras itálicas. Então, para indicar, né, que alguma poderosa afirmação vinha da mente do Cristo para a mente dela, né? Ela usou as letras itálicas, em negrito ou letra maiúsculas. Algumas pessoas têm se queixado de que este formato pouco convencional interfere no fluxo da leitura. Mas este é exatamente o ponto. Essas cartas não se destinam a serem apenas lidas. Há que se ponderar a respeito delas. Ponderar está até em letra maiúscula, né? E isso significa que é preciso parar nas palavras que seguram o fluxo da leitura e pensar a respeito do que elas estão tentando transmitir. Então, no texto, no livro, muitas vezes é preciso pararmos e refletir. Orar, tentar entender, né, o que eles querem dizer. É como ler a Bíblia, sabe, gente? Às vezes a gente lê a Bíblia e não entende nada, né? Mas é preciso pedir um discernimento, sabedoria, parar e refletir. Você deve lembrar a todo momento que quando Cristo tenta alcançar a inteligência humana, ele está relatando verdades que vão muito além da sua própria experiência de vida neste mundo. Você tem que entrar na dimensão do infinito para tentar entender o que está sendo dito. Então, nós temos que entrar aqui na dimensão do infinito para tentar entender o que ele quer nos dizer. Então, se você gastar meia hora ponderando sobre um parágrafo com formatação estranha, será meia hora bem gasta, se gradualmente a sua mente for abrindo para novas possibilidades. Então, que estão além do seu pensamento atual. Então, gente, para se ler esse livro, nós temos que abrir a nossa mente para novas possibilidades, para que a gente possa entender, compreender e sentir a verdade de Cristo, né? Enquanto você estiver expandindo a sua consciência para alcançar a consciência crística e pedir por iluminação, que Deus nos ilumine. Iluminação, isto seguramente lhe será dado. Olha, se nós pedimos para que a consciência crística, né, pedir iluminação à consciência crística, com certeza estaremos expandindo a nossa consciência, né, e Deus nos dará isso, essa expansão de consciência para podermos entender o que Cristo quer nos dizer aqui nessas cartas. Não necessariamente naquele momento, mas talvez zap, quando menos estiver esperando por isso, a resposta virá como um raio de luz na sua mente. Você saberá que sim, é isto.
Esta é a resposta verdadeira. Então, quando nós estivermos em dúvida e a gente parar naquele parágrafo e tentar meditar, refletir, a nossa consciência expandir e a gente vai, pode não ser naquele momento, mas zap. É isso. Depois vai ser nos revelado. A verdade é isso, é essa. Introdução no livro. A gente leu o prefácio, então vamos para a introdução. Ele diz: eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos quando eu era conhecido como Jesus na Palestina há 2000 anos. Ele também diz: em vista das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, possa alcançar todos aqueles que queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação, nos quais você mesmo tem papel principal. É imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. É impossível para a consciência espiritual tomar uma forma humana para poder falar diretamente a você. Desprogramei e preparei uma mente receptiva e obediente para receber minha verdade e transcrevê-la em palavras. Ela é meu canal. Então Jesus disse que ele veio, através dessas cartas, retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos ensinamentos dele, que era quando ele era conhecido como Jesus na Palestina há 2000 anos. E ele fala também que ele, o Cristo, para que ele possa alcançar todos aqueles que queiram escutar, né? Então, se você está aqui, você é uma dessas pessoas que querem escutar, que quer escutar a verdade vinda de Jesus, né? Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação, nos quais você mesmo tem o papel principal. Então, nós não sabemos a respeito de tudo aquilo que é criado. E nós temos papel principal nisso, na criação. Somos filhos de Deus, né? E somos co-criadores. Então, é imperativo que os entenda suficientemente bem para que você seja capaz de tomar parte da implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. Olha que lindo isso, né? Aí, ele fala aqui, ó, que ele preparou uma mente receptiva e obediente para receber a verdade e transcrever em palavras. Ela é meu canal. Então, Cristo chama a autora do livro de canal, né? Aí o canal vai dizer aqui, agora é o canal. Antes de ler as cartas de Cristo, você pode querer saber como se passou esse exercício espiritual de transmissão da consciência. O trabalho de preparação para que eu pudesse me tornar o canal de Cristo começou há 40 anos, quando eu, como comprometida cristã, encontrei minhas atrozes dificuldades como fazendeira. Ao pedir ajuda a Cristo, uma vigorosa e inesperada resposta me levou a reexaminar e descartar todos os dogmas religiosos. Olha, ela pediu ajuda vigorosa a Cristo e inesperada resposta levou a reexaminar e descartar todos os dogmas religiosos dela. O esclarecimento veio depois, seguindo de uma clara condução para novos caminhos de trabalho, né, e estudo. Montei um negócio que rendeu bons frutos, no qual lidava com pessoas. Durante 7 anos desfrutei do sucesso e de muita felicidade para crescer na compreensão espiritual. Logo passei por diversas experiências humanas muito traumáticas. Após muito sofrimento e
de forma dolorosa, aprendi suas lições e a transcendi espiritualmente. Ela passou por um momento difícil e ela pediu ajuda a Cristo, e isso fez com que ela descartasse todos os dogmas religiosos, né? E logo em seguida veio o esclarecimento disso tudo. Ela mudou de negócio e ficou longos 7 anos feliz, né? Desfrutou de muito sucesso e felicidade. E depois, para que ela pudesse crescer na compreensão espiritual, ela precisou passar por diversas experiências humanas, dificuldades, né? Muito traumáticas. E após esse sofrimento, de forma dolorosa, aprendeu as lições e transcendeu espiritualmente. Uma noite, em resposta a uma prece pedindo orientação, a presença de Cristo se tornou realidade. E, gente, eu imprimi e me deu prova irrefutável de sua identidade. Então, durante uma noite, ela estava em resposta a uma prece pedindo orientação. A presença de Cristo se tornou realidade, deu uma prova irrefutável de sua identidade. Ele falou comigo por 1 hora, enviando fortes ondas de amor cósmico através do meu corpo, e me deu uma breve descrição do ensinamento que iria receber e do que finalmente realizaria. 2 semanas depois, ele me conduziu por meio de uma experiência transcendental de união consciente com Deus. Eu me tornei curadora e o instrumento de algumas curas instantâneas. Olha só, que lindo que Jesus fez na vida dela, que Cristo fez, né? Em 1966 e 1978, em um importante ponto da minha vida, em resposta aos meus questionamentos, Cristo instruiu-me nos princípios científicos espirituais, agora explicados por ele em suas cartas. Em 1975, experimentei uma noite de visões descrevendo eventos de 1983 a 1994, os quais todos aconteceram de fato. Eu estava novamente sendo avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro. Após muitas e variadas adversidades, sempre aliviadas pela minha forte conexão com Cristo e minha profunda compreensão e experiência pessoal da primeira causa, fui trazida para meu lar atual. Aqui, nos últimos 20 anos, tenho vivido uma vida cada vez mais solitária, algumas vezes em contato claro e próximo com Cristo e outras vezes afastada, para reforçar minha fé e paciência nos períodos de aridez espiritual. Nos últimos 4 anos, fui conduzida por uma purificação mental e emocional, atingindo o objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior. Cristo me fez viver um processo gradual, mas muito claro, de refinamento. Quando perfeitamente vazia do meu eu, maleável e receptiva, a voz começou a ditar as cartas, começaram a tomar forma. Então, quando ela passou por todos os processos, né, espirituais, de purificação mental, purificação emocional, e atingiu o objetivo perfeito, né, do estado de paz e alegria interior, Cristo fez com que ela vivesse um processo gradual, mas muito claro de refinamento, né? Então, quando ela estava perfeitamente vazia dela, as cartas começaram a ser escritas. Elas começaram a tomar forma. A voz começou a ditar as cartas. Essas cartas são inteiramente obra de Cristo. Nada nelas tem origem em outra literatura, embora nos últimos anos certos escritores tenham obviamente tirado grande parte de suas próprias inspirações eu acho que está escrito radiação da verdade da consciência de Cristo. Todos aqueles que estão em harmonia
com sua consciência são grandemente abençoados. Eu sou meramente o canal, nada mais. Então, ela diz que essas cartas são inteiramente obra de Cristo. Nada nelas tem origem da literatura, embora muitos escritores tiraram trechos dessas cartas para escrever suas obras, né? Inspirações, né? Tiraram inspirações das cartas de Cristo para escrever suas obras. Então, todos eles estão em harmonia com sua consciência, são grandemente abençoados. Todos aqueles que estão em harmonia com sua consciência são grandemente abençoados. E ela diz assim que ela é meramente o canal. Então, ela só escreveu e nada mais. Ela foi um instrumento de Cristo, né? Para que pudesse ser escritas suas cartas. É isso, gente. Nossa, então, nós entendemos que Cristo preparou esse canal durante 40 anos para que essas cartas pudessem ser escritas. Isso já é muito lindo, olha a preparação, né? Então a gente tá aí uma vida inteira buscando, mas Cristo estava preparando alguém já para fazer isso e essas cartas foram editadas. A última edição foi em 2010, então é novo esse livro, muita gente desconhece. Mas muita gente conhece também, principalmente as pessoas espiritualistas que vão buscar, né, os físicos, tem muita gente na física quântica que usa essas formas, né? Vamos para o próximo capítulo. Depois a gente vai continuar lendo, tá bom? Beijo, até o próximo.